Olá, continuando a série de vídeos sobre o número de casos de coronavírus aqui no Brasil, eu relembro para vocês esse gráfico que mostra aqui do lado esquerdo o logaritmo do número de casos de coronavírus registrados no Brasil por esses pontos verdes, em função do número de dias. O dia zero que eu escolhi aqui nesse eixo é o dia 16 de março, e aí eu tenho aqui os outros dias do mês de março e depois quando a gente entrar em abril. E ao invés do logaritmo que está aqui do lado esquerdo, eu mostro aqui o número de casos de coronavírus confirmados: 100, 1000, 10 mil, 100 mil e 1 milhão de casos de coronavírus. Então, a Itália, que é essa linha cheia aqui, já alcançou 100 mil casos confirmados de coronavírus, e a Coreia, que é essa linha cheia preta, mostra menos do que 10 mil casos de coronavírus. Esse gráfico tem como objetivo tentar entender qual vai ser a evolução do Brasil nessa região de desaceleração no qual os diferentes países conseguiram controlar os casos de coronavírus. A Itália de uma maneira muito desastrosa, causando muitas mortes desnecessárias, e a Coreia de uma maneira muito mais eficiente, evitando a morte de milhares de pessoas. A pergunta que a gente faz dentro desses cenários que estão ilustrados aqui, nós temos 6 cenários. Um cenário é da evolução exatamente igual ao da Coreia, um cenário que começa com a evolução da Coreia e depois a gente relaxa, fazendo pacotes de contenção um pouco mais leves. Um terceiro caso que começa igual ao da Coreia e depois tem uma relaxação súbita, voltando a praticamente não ter nenhuma contenção. Uma desaceleração do tipo da Itália, e os outros dois casos, que é a Itália com uma relaxação leve das condições de contenção e, de novo, uma relaxação abrupta, tornando a sociedade basicamente livre para expansão, de novo, continuada do número de casos. Quando a gente olha para esse gráfico, então, hoje nós temos diferentes escolhas, e são as escolhas governamentais e pessoais que vão decidir quais são as curvas que nós vamos seguir, lembrando que cada escolha se manifesta aqui aproximadamente uma semana depois. Qual que é o limite de casos que a gente pode ter no Brasil para não causar um colapso do sistema público? Essa é uma pergunta um pouco menos fácil de ser respondida porque envolve muita incerteza. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é quantos casos precisam de respirador. Parece que um dos limitantes para atender as pessoas que chegam a condições graves de coronavírus é o número de respirador. No vídeo do dia 28, eu considerei que 25% dos casos confirmados de coronavírus precisavam de respirador. Eu estudei um pouquinho mais desses 25%. A Organização Mundial de Saúde, nesse relatório, diz que na China, da ordem de 6,1% dos casos confirmados necessitaram de respirador, mas também diz que varia muito de país para país, dependendo sobretudo de como se cuida dos casos leves. Se você cuida muito bem dos casos leves, eles não evoluem ao ponto de necessitar de um respirador. Mas se você não cuida muito bem deles, muitos vão evoluir e vão precisar desse aparelho. Eu vou considerar um valor intermediário entre os 25% que eu usei no caso do vídeo do dia 28 e os 6,1% que foi o que aconteceu na China. Eu vou usar 10% como sendo a porcentagem dos casos confirmados que vão precisar de respirador. Estima-se que no Brasil nós temos da ordem de 65 mil respiradores disponíveis. Se isso representa 10%, se 10% das pessoas contaminadas vão usar esses 65 mil respiradores, isso significa que a gente pode ter 650 mil casos confirmados no Brasil, que ainda assim 10% deles, que são 65 mil, terão respiradores para serem socorridos. Um outro problema a se levar em conta é o da nossa subnotificação. A gente não sabe exatamente quantos casos de coronavírus existem, a gente sabe só quantos casos são confirmados através de exames. Esse relatório aqui faz uma análise dos casos de coronavírus e subnotificação e chega à conclusão de que é muito difícil saber ou estimar quantos estão sendo notificados dentro da população real. Eu resolvi não tentar estimar um número para a subnotificação, e eu vou considerar alguns casos.
Uma maneira de fazer isso é a gente lembrar que se o nosso limite é 150 mil casos para ainda ter respiradores, isso corresponde por exemplo, a 100% da nossa capacidade. Então, se a gente tiver 50% de subnotificação, isso na verdade cairia para 365 mil. E assim consecutivamente. Eu vou considerar esses últimos três casos que correspondem então a 50% de subnotificação, 105% de subnotificação e 90% de subnotificação dos casos que realmente existem. E assim a gente pode traçar essas zonas vermelhas que delimitam a região a partir da qual vai faltar respiradores, caso a gente tenha 90% de subnotificação, 75% e 50%. Notem que todos os casos mais extremos, onde a gente tem uma evolução muito rápida dos números de casos, levariam a catástrofes do sistema de saúde, tendo o número de casos confirmados maior do que aquele que a gente vai ter de respirador para atender os pacientes. Só os casos de evolução mais lenta, que é o da Coreia do Sul, ou da Coreia do Sul com uma leve relaxação, é que a gente ainda teria o número de casos abaixo do número de casos de respiradores que a gente tem para atender as pessoas. Nos próximos dias, nós vamos saber qual é a trajetória da evolução do número de casos no Brasil. Mas no máximo 2 ou 3 dias, nós vamos ser capazes de dizer se nós saímos dessa região de evolução, que é a região de expansão contida, para uma região de desaceleração e qual é o tipo de desaceleração que nós estamos seguindo. Tomara que as decisões que nós tomamos há uma semana atrás nos levem a caminhos parecidos com o da Coreia do Sul, que vai nos salvar muitas vidas. Daqui a alguns dias eu vou acompanhar esse gráfico e se eu tiver alguma novidade, se eu conseguir entender qual o caminho que nós estamos seguindo, eu volto a fazer um vídeo e mostrar para vocês.